O que pode acontecer se juntarmos inteligência artificial e construções mecânicas? Bem, uma das respostas está aqui dentro desta caixa, que eu já vou abrir para te mostrar. E sabe o que é melhor? Os projetos que a gente vai montar, eles são baseados em história, montados com peças Lego usando sensores e motores, e como se não bastasse, todos os projetos vão ser controlados pelas placas Microbit, que são muito fáceis de programar e usar. Enfim, eu estou muito animado para te mostrar esse novo lançamento da Elecflix, que é uma marca que me escolheu como embaixador oficial deles aqui no Brasil e que por causa disso trouxe várias vantagens para o pessoal que me segue aqui no canal. Então fica comigo até o final e vamos juntos conhecer o kit Nesra Pro iMechanics. Vem comigo! E aqui está o Microbit Nesra Pro iMechanical Power Kit da Elecflix. E eu estava pronunciando errado, gente. Não é Mechanics, é Mechanical Power. Fazendo essa correção aqui, então, nós vamos ver agora o conteúdo da caixa. É uma caixa bem grande, relativamente pesada. Eu já sei que tem mais de 500 blocos aqui de montar, fora os sensores, a placa de comando e outras coisas que a gente vai ver agora. Removendo aqui a tampa, a gente já vai ter acesso à primeira seção do material. A gente tem aqui uma folha com todos os itens e a contagem deles. Você pode ver que tem bastante coisa. Como pode ver, vem aqui um manualzinho. Ele já tem aqui os primeiros passos para você já começar trabalhando, sem grandes dificuldades. Eu ainda estou decidindo qual vai ser dos 16 projetos que eu vou montar. Não sei se vai ser esse ou outro. Você vai conferir mais no final aqui do vídeo. Então, mesmo que você nunca tenha trabalhado com uma placa Microbit, ainda assim, em poucos minutos, você já consegue montar os projetos e fazer eles funcionar. Esse novo projeto Nesra, essa atualização, ela conta atualmente com 4 kits que foram lançados. O segundo kit ele foi do tema Esportes. O terceiro ele foi do tema Oceano. O primeiro ele é do tema Ciência, mas eu ainda não tenho esse kit, então talvez eu consiga ele agora entre dezembro e janeiro para apresentar para você. Inclusive uma maneira de incentivar e acelerar para que eu consiga trazer esse kit também para apresentar aqui no canal é dar o like aqui no vídeo e talvez compartilhar ele com outras pessoas que gostam desse tipo de material. Olha só, de cara eu já abri aqui um sensor de botão, push button. Esse negócio aqui é muito legal porque ele serve tanto como botão como também sensor de colisão, né? Quando o nosso projeto ele bate em algum lugar. E eu já chamo a tua atenção para o seguinte, eles têm cores aqui em cima. Eu já vou explicar o que significam essas cores. E se você ainda não notou, ele também é compatível com encaixes de peça tipo Lego. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Olha só, esse aqui ele é um sensor infravermelho seguidor de linha. Ou seja, a gente consegue montar projetos que a gente desenha aquelas linhas escuras no chão e o nosso projeto ele pode seguir. Aqui eu já consegui ver o que é. Nós temos o nosso clássico sensor ultrassônico, que é para a gente fazer aqueles projetos de detecção de objetos, distância, né? Medição de distância. Eu já vou aproveitar que esse sensor ele é um pouquinho grande e vou mostrar para você um negócio muito legal. Dá uma olhada na textura dessa placa eletrônica aqui. Ó. Olha só a qualidade da fabricação. Vamos ver nesse outro, eu acho que eu já consigo ver o que é. Olha só, eu tenho aqui um display OLED. Com ele eu consigo fazer aqueles projetos onde eu pego os valores que eu estou lendo de algum sensor e eu consigo escrever aqui na tela, ou então fazer alguns pequenos desenhos. Ah, olha só, esse aqui é o xodó da garotada, eles amam, né? Esse aqui é um anel de LEDs. Esses LEDs eu consigo trocar a cor deles, fazer sequência de acionamento. Vamos ver do que se trata esse aqui? Olha só, gente, esse aqui é novo. Ele é um sensor de gestos. Ele funciona assim, ó. Qualquer objeto que eu movimentar aqui na frente, ele consegue saber se eu estou movimentando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para cima ou para baixo. Então eu posso configurar o meu projeto para que dependendo do jeito que eu movimente, ele faça um comando diferente. Nos kits até agora eu ainda não tinha visto esse sensor e eu estou achando que talvez esse aqui seja o candidato para montarmos o nosso projeto aqui do final do vídeo. O que você acha? Será que vai ser esse? Façam suas apostas. O que mais eu tenho aqui? Eu vi que tem um negócio amarelo, tem hélices. Tô achando que eu já sei o que é. Isso mesmo, gente, um módulo de motor CC. Mas olha só que bacana. Ele é plástico aqui e as hélices parece um tipo de EVA. Cara, que legal isso. E olha, eu acho que elas são removíveis, inclusive. Eu vou fazer até o seguinte, ó. Eu vou tirar elas daqui, vou desenhar, para que se der qualquer problema, ou se eu quiser trocar a cor, eu vou lá, recorto um EVA novo, e venho aqui e coloco de volta. Esse aqui vai ser muito legal. Olha só, a carcaça dele é soldada aqui, parece bem firme, né? E eu gostei. Esse aqui é novo, não tinha ainda visto nos outros kits que eu já testei aqui no canal. Vamos ver o que mais a gente tem aqui.
E eu vou te dizer o seguinte, se você já estava gostando de tudo que viu até aqui, se prepara para ficar ainda mais encantado com esse material. Esse aqui é um módulo de reconhecimento de comandos de voz. Essa aqui que vai ser a parte, então, responsável pela parte de IA aqui dos nossos projetos. Você não vai conseguir ver aqui na câmera, mas ele tem um microcontrolador específico aqui e mais alguma parte eletrônica dedicada. Então é um módulo bem potente. Agora realmente eu fiquei na dúvida, né? Se eu vou montar um projeto que use o sensor de movimento ou um projeto, então, que use reconhecimento de voz. Eu vou fazer o seguinte, tá? Vamos fazer assim. No final aqui eu vou montar o projeto e aquele projeto que faltar, que você quer ver aqui no canal, você comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo especial só com esse projeto daí, tá? E embora tudo isso aqui seja maravilhoso, gente, tem uma coisa que me encanta nesses kits, são duas coisas. Primeiro, tá aqui, ó, nesses pacotinhos, que são esses modelos de motor. Cara, esses motores aqui são incríveis. Primeiro que eles funcionam de duas maneiras distintas. Eles funcionam como motores CC, só que, claro, eles têm um pouco mais de torque, né? Eles têm engrenagens aqui dentro que deixam eles bem mais fortes. Mas eles também funcionam como servomotores, aqueles motores que eu consigo dizer para ele qual ângulo ele deve ficar. Tipo, eu quero que ele vire 90 graus para cá, 180 graus para cá, e ele obedece. Em cada kit vem um número diferente desses motores, tá? Tem kits que vem 3, vem 2, vem 4. Ocasionalmente, nesse aqui, acabaram vindo 3 motores. Se eu não me engano, eles podem ser comprados separadamente lá na loja também, junto com esse módulo aqui, que também me encanta muito e que a gente vai falar dele agora. Esse módulo aqui é o módulo responsável por dar vida a todos os projetos e ele é controlado então pelo cérebro, que são as placas microbit. Mas tem uma coisa legal neles aqui também. Deixa eu mostrar para você, vou abrir aqui a caixinha. A primeira coisa é que esses danadinhos aqui, eles vêm com uma bateria interna que dura incríveis 4 horas de brincadeira, sem precisar recarregar. Quando precisar recarregar, a gente vem aqui, pega um carregador de celular qualquer que você tenha aí, e você pega esse cabo aqui de porta USB tipo C, conecta, coloca no carregador e deixa ele carregando. Ele tem aqui alguns LEDs, indicadores de carga de bateria. Quando você liga ele, você vai notar que ele está em plena carga ou a bateria ela está terminando. Mas não para por aí. Além de ele ser também compatível com estruturas do tipo Lego, lembra que eu falei das cores aqui que tem na ponta desses sensores? Então, elas também estão aqui nessas portas especiais. Inclusive, algo muito legal desse kit é que você não tem dificuldade em fazer as ligações elétricas. Deixa eu mostrar esses cabinhos aqui para você. Essas pontas aqui, elas são chamadas RJ11. Elas eram muito populares nos sistemas de telefone antigos. Com esses cabos aqui, você resolve um problema muito comum, principalmente com alunos pequenos, né? Que é fazer a ligação elétrica das coisas. Com ele não, você chega aqui, ó, encaixa, tá funcionando. Só vem aqui, coloca aqui no motor, né, para você ver, e tá pronto. Claro que esse aqui não é o lugar certo dos motores, né? Os motores eles são nesses 4 aqui embaixo. Mas lembra que eu falei da questão das cores? Então, gente, aqui eu não sei se você vai conseguir ver, mas tem pintado aqui nessas faixinhas das portas algumas cores. Nessas aqui, essas duas são amarela e vermelho, e essa aqui são apenas vermelho, e essas 4 aqui do lado, elas são azuis. Então, não tem erro, basta você olhar a cor do seu sensor e você vai perceber em qual lugar ele vai funcionar corretamente. E tem outra coisa bacana desses módulos também. Eu não preciso ter uma placa microbit aqui, ó, para já sair testando os meus projetos. Não, com ele, com a bateria carregada, só preciso fazer isso aqui. Eu venho aqui, conecto o meu motor e olha só o que vai acontecer. Eu vou ligar, esperar ele iniciar. E se eu apertar esse botão aqui, olha só. Se eu apertar esse outro, e se eu quiser que pare, bacana, né? Então eu posso montar minhas estruturas, ligar aqui o meu módulo de comando e já sair com ele como se fosse um brinquedo normal, né? Sem precisar me preocupar com a parte de programação. Tem algumas borrachinhas e eu sei que você quer ver o restante do conteúdo aqui, do que vem na caixa, né? Antes da gente então seguir para outra parte do vídeo, onde eu vou compartilhar com vocês mais algumas informações e finalmente você vai ver qual foi o projeto que eu escolhi para mostrar. Uma coisa legal é que ser embaixador da Elekefreaks traz diversas vantagens para você que acompanha aqui o meu canal. A primeira delas é que eu tenho acesso a informações privilegiadas, como por exemplo esses lançamentos que eu consigo trazer em primeira mão aqui para você. Algo também muito importante é que eu tenho a exclusividade de um cupom de 15% de desconto para qualquer pessoa que vá comprar lá na loja oficial, e esse cupom ele é cumulativo, você pode usar ele quantas vezes quiser. Esse cupom e outros links importantes, ele está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário destacado. Inclusive, por falar em projetos, tem muitas coisas legais que eu desenvolvo com esses kits e eu compartilho exclusivamente com os membros aqui do canal.
Clica no botão de Seja Membro aqui embaixo e dá uma olhada, ver se não tem alguma opção que é legal para você. Além de então, dos nossos módulos e sensores, a gente vai ter as peças Lego e também vem um negócio muito legal, esse cartão aqui, que se eu não me engano o tamanho dele é tipo uma folha A3, que é pra gente já testar aqueles projetos que eu falei pra você, do tipo segue linha, por exemplo. Eu gosto muito dessas folhas que vêm nesses kits, porque elas ajudam bastante a gente a não perder tempo, né? Já sair logo brincando. E aqui abaixo, então, a gente tem um pacotão de peças Lego. Tem mais alguma coisa? Não. Eu vou abrir elas aqui para a gente ver com um pouco de detalhe, mais ou menos, alguns itens que vêm nelas. Eu tenho aqui um pacote com vários pinos que são duplos e triplos, algumas pecinhas também de encaixe. Aqui eu tenho um pacote com diversas estruturas, tem essas barras também com dentes, tipo engrenagem. Você pode ver melhor aqui desse lado. Aqui mais um pacotinho com muitos pinos. Isso aqui é uma das peças que a gente mais usa nas montagens, né, aqui para fixar umas nas outras. Olha só, várias peças menores aqui de estrutura. Tem algumas polias roscadas, algumas engrenagens especiais, alguns itens aqui de conexão. Aqui tem mais algumas peças um pouco maiores também de estrutura, polia, mais algumas engrenagens. E aqui nesse pacote as peças que elas são bem maiores, né? São as peças que geralmente a gente faz as estruturas grandes, né, de suporte. E é aquilo que eu falei para você, eu gosto muito, as rodas. Aqui eu tenho 4 borrachas, que são para aquelas polias menores que eu mostrei no outro pacote. Olha só, eu tenho 2 rodas boba, muito legal isso aqui. Eu tenho aqui então as rodas, essas aqui são as básicas tradicionais, né? A borracha é relativamente macia e bem legal, eu gosto de trabalhar com ela. E olha só o tamanho desses pneus, cara, eles são muito bonitos. Com esse aqui já é o terceiro par, então quer dizer que eu já posso montar umas coisinhas bem legais com os 3 kits que eu tenho. E provavelmente eles apareçam aqui em kits e outros projetos do canal. É bastante coisa mesmo, né? Como eu falei, ele tem mais de 500 peças para você montar então os projetos lá do tutorial e depois você criar os seus próprios, né? Que vai aprender bastante enquanto monta eles. Tudo conectado e já estamos prontos para fazermos os testes no nosso projeto de robô escavadeira. O código de demonstração já está gravado aqui na Microbit para nós testarmos então o nosso sensor de gestos que vai realizar alguns comandos aqui para os motores para que a gente consiga colocar em ação o nosso robô escavadeira. Para você então ter uma noção real de como é que esse sensor ele pode ser usado, e lembrando que aqui é só um projeto de demonstração. Tem algumas coisas que você vai adaptar livremente conforme você deseja que o seu projeto ele funcione. Vamos ligar aqui então o sistema de força do bloco de controle principal. Placa Microbit inicializada. Eu vou só por garantia apertar aqui o reset da placa. Ok? Reiniciou de novo. E vamos ao primeiro teste de gestos que vai movimentar aqui a nossa garra. Não está perfeito, não está bem ajustado, mas vai ser possível você ver como é que funciona. Perfeito? Funcionando. Eu não posso trazer a mão de volta, né? Ah, agora sim. Vou colocar aqui para o outro lado, a gente vê melhor. É um pouco de prática do operador. Ah, perfeito, funcionando. Como você pode ter notado, uma das coisas talvez mais legais desses sistemas robóticos aqui da Elecfrix é esse novo motor aqui. Eu acho que você percebeu que o mesmo bloco de motor, ele pode ser usado como servo, que você acabou vendo aqui na garra, né, abrindo e fechando, e também o mesmo comando foi dado para esse motor aqui embaixo, que é para girar a roda numa direção ou na outra.
Enquanto isso, o mesmo motor, mesmo modelo, foi usado com um motor comum de giro, onde eu posso controlar o sentido de rotação e também a velocidade. Eu coloquei aqui tudo em velocidades baixas para ficar mais fácil de perceber no vídeo todos os comandos, mas eles podem ser alterados para você fazer o projeto que a tua criatividade ela permitir. Então agora é a tua vez de me dizer o que você achou desse kit, o que você acha desses sistemas novos aqui de motor e principalmente desse novo lançamento de bloco de controle aqui. Lembrando que se você quer ver o projeto com acionamento por voz, né, reconhecendo os meus comandos de palavras aqui para um projeto futuro, comenta a voz aqui embaixo que eu vou acelerar a criação desse vídeo exclusivamente com um projeto controlado por voz. E qualquer dúvida ou informação que você precisar, muitos dos links vão estar aqui na descrição do vídeo e também no comentário destacado. Mas se faltar alguma coisa, você pode me perguntar ou comentar aqui embaixo. E para a gente continuar aprendendo juntos, eu vou deixar em destaque aqui do lado outro vídeo de um outro kit incrível que usa materiais muito parecidos, mas do tema oceano. E também vou deixar a playlist de todos os kits que eu já testei da Elecfrix para você conhecer os muitos recursos que a gente tem dessa fabricante para usar com as nossas placas Microbit. Nos encontramos então no próximo vídeo. Até mais!